Vocês estão vendo essa capa essas várias capas da Veja, da revista Veja? Eu não sou um leitor assíduo, nem muito menos assinante, nem estou fazendo publicidade. Mas elas representam o quê? Quando nós olhamos assim, essas personagens que são capa. Isso é um pouco o nosso tema no nosso encontro, desse momento que a gente vai estar conversando um pouco sobre a educação no Brasil, das últimas décadas do século XX aos dias atuais. Eu retorno às capas da Veja e retomo o texto que eu pedi que vocês lessem sobre o legado educacional do regime militar, de Demerval Saviani. Se vocês forem no texto e procurarem lá no resumo, nós vamos ter o seguinte, eu vou lê-lo na íntegra porque são poucas linhas, então não vai se tornar algo cansativo para vocês. Esse texto se propõe a uma retomada da política educacional e das realizações da ditadura militar no Brasil, pondo em destaque aspectos que se fazem presentes ainda hoje na educação brasileira. Eis os pontos destacados. Vamos ver se vocês destacaram esses pontos na leitura. Vinculação da educação básica, da educação pública, aos interesses e necessidades do mercado, que se efetivou na reforma universitária e, especialmente, no intento de implantação universal e compulsória do ensino profissionalizante. Favorecimento à privatização do ensino, o que ocorreu principalmente mediante as autorizações e reconhecimentos do Conselho Federal de Educação. Estrutura de ensino decorrente da implantação de mecanismos organizacionais que se encontram em plena vigência. E um modelo bem-sucedido de pós-graduação implantado a partir da estrutura organizacional americana e da experiência universitária europeia. É essa herança que até hoje nós estamos tentando analisar, deglutir, para poder transformar. Porque uma herança com tal peso não se modifica da noite para o dia. Dessa forma, quando nós olhamos, na tela novamente, o presidente Collor de Mello, depois o presidente Fernando Henrique Cardoso, alguns candidatos, depois vem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidenta ou presidente Dilma Rousseff. Com essas capas, dá para se perceber que nós temos um movimento aí ocorrendo no Brasil. É um movimento de redemocratização, e essa redemocratização ocorreu não pacificamente, porque muitos de vocês devem se recordar, eram crianças ainda, ou já jovens, do período do impeachment de Collor de Mello. De todos os embates em que setores conservadores da população, e ricos, né, no embate com o movimento dos trabalhadores na primeira eleição entre Lula e Collor, primeira eleição direta. E os movimentos que vieram a seguir. E aí eu situo a Constituição de 88, que colocou a educação como um direito subjetivo do cidadão e como um dever do Estado, da família e da sociedade. Vejam, não é mais a educação como dever da família ficar vigiando. É um dever do Estado, da família e da sociedade como um todo. O texto constitucional possibilitou a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, que estruturou e estabeleceu as normas para o ensino no país, determinou sanções para gestores em âmbito federal, estadual e municipal que não cumpram o que está preconizado na Constituição e na LDB. A Constituição de 1998
colocou a educação como um direito subjetivo do cidadão e como um dever do Estado, da família e da sociedade. Ou seja, o Estado não vai abrir mão da responsabilidade da educação, e muito menos jogar a responsabilidade dela, da fiscalização da educação, sobre a família. Isso é novidade, já é uma novidade. O texto constitucional possibilitou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9.394 de 96, que estruturou e estabeleceu as normas para o ensino no país. Determinou sanções para aqueles gestores em âmbito federal, estadual e municipal que não cumpram o que está preconizado na Constituição e na LDB. Mas ainda nós necessitamos de mais investigações históricas profundas para um maior entendimento. Na época do governo Collor e Itamar, a implantação do projeto dos Centros Integrados de Atendimento à Criança, os CIACs, que depois se tornaram Centros de Atenção Integral à Criança, os CAICs, e que hoje existe toda essa discussão ao redor da escola em tempo integral e, ao mesmo tempo, da educação em tempo integral. No período do governo Fernando Henrique Cardoso, a criação da TV Escola, o projeto de informatização das escolas públicas brasileiras, a implantação dos parâmetros curriculares nacionais e Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. A gente precisa aprofundar mais e mais e mais, porque quando nós falamos do Proinfo, a gente precisa trabalhar com mais afinco a relação educação e tecnologias. Precisamos trabalhar a questão da gestão das escolas e das políticas educacionais. Então, tem muito espaço. No governo Lula, ou governo Luiz Inácio da Silva, houve um aumento na oferta de vagas em todos os níveis de ensino, criação do programa Universidade para Todos, ProUni, do programa de ensino integrado, ampliação de vagas em escolas de tempo integral, ampliação do programa de cotas, acesso à universidade por meio do Exame Nacional do Ensino Médio e a criação da Universidade Aberta do Brasil. Mas até que ponto toda essa avalanche de criação, ou de criações, existem avaliações, elas não são, ou elas podem ser populistas, ou elas podem ajudar de fato a população. E, atualmente, no governo da presidente Dilma Rousseff, há uma continuidade do governo anterior com outras implantações, mas ainda perdura esse questionamento. É um pacote de transformações, é um pacote de mudanças, é um pacote de propostas que necessitam ser investigados, averiguados, para que tenhamos, dentro do panorama histórico educacional brasileiro, justamente uma maior clareza para onde o país aponta. Na estrutura do ensino, com a Lei 9.394, nós tivemos uma outra subdivisão, e que vocês podem perceber que o ensino fundamental de 8 passou para 9 anos, mas, voltando no slide, não é apenas essa mudança, porque se vocês forem olhar as estruturas anteriores, nós temos agora educação básica com educação infantil, fundamental e ensino médio. Então, nada de se falar em ensino de segundo grau ou ensino de primeiro grau. Repito uma ideia que eu já trabalhei com vocês. Ensino médio, ensino fundamental, ensino e educação superior com as diversas áreas e modalidades. Mas, no cenário histórico brasileiro, existem telas e lutas em construção. Como trabalhar a escola, família, sociedade, juntos num programa nacional de educação. Que haja um projeto de educação nacional transparente. A educação escolar nossa. Quais as relações entre direitos e ideologias ali presentes? A questão dos direitos de manifestação, a questão da formação dos professores, o direito à greve, o direito a se manifestar.
essa neoliberalização da educação, a transformação da escola num chão de fábrica, a educação como um produto. Esse sistema de cotas que merece um maior aprofundamento, que ao invés de estar criando unidade, está dividindo, porque mostra uma chaga aberta dentro do país, e não são apenas medidas assistenciais imediatas que vão resolver problemas históricos mais profundos. Não é apenas a ampliação de escolas técnicas, de institutos técnicos, de universidades federais, ou então de uma rede sem regulação de ensino privado, que vai estar colocando o país no top dos países desenvolvidos na educação. E, ao mesmo tempo, como solucionar essa cultura de corrupção implantada? Essa cultura do jeitinho brasileiro. São desafios que a história, que nós, enquanto agentes históricos, atores históricos, deveremos estar buscando a solução. E, ao mesmo tempo, entender como esse país voltou a se manifestar e que haja sentido e direção para essas manifestações. Porque a história tem aquela mania, era uma vez uma história, mas nós podemos construir outras histórias. O momento atual não é um momento só de sorrisos. Existe uma cultura de bolsas, que até para se ter bolsa, você tem que ter bolsa. Eu acho que um país não é feito por aí. E eu termino esse momento com esse slide. Era uma vez uma história, mas nós podemos construir outras. Bom trabalho para todo mundo.